É um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate. Você que se liga na Melodia, obrigado por estar conosco, estamos de volta. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, só lembrando que o som da Melodia já voltou para o nosso site, tá? Estamos transmitindo a Melodia lá no site melodiaconquista.com.br. Abriu o site, já começa a tocar. Tem também um banner para você baixar o aplicativo já para o seu smartphone também, tá bom? Então fique à vontade lá para você ouvir o som da Melodia, som limpo, sem chiado, sem interferência, de qualidade. É a Melodia aí trabalhando para que você tenha aí o som da emissora em qualquer lugar onde você esteja. Na manhã desta quinta-feira, estou recebendo o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia. Para mim é um prazer enorme estar aqui com o pastor Manuel, o pastor Orlando, o pastor Gilaelson. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que ele me dá de estar aqui nessa manhã. Isso é bom demais. Conosco também o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Valverde, pastor Orlando. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E o pastor Orlando Filho também conosco. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Valverde, Manuel Cavalcante. Satisfação estar nessa quinta-feira com o sol raiando na nossa amada conquista. Vamos iniciar o debate orando, falar com Deus nesse momento, apresentar este tema, essa situação diante do Senhor. Vou pedir ao pastor Orlando Filho que ore nesse momento. Amém. Pai querido Senhor, nessa manhã, Pai, nós te louvamos pela tua presença, pela graça, pela misericórdia do Senhor renovada nesta manhã sobre cada um de nós. Te agradeço pela tua palavra e pela oportunidade de mais uma vez podermos falar aqui nesta emissora das coisas dos céus aqui na terra. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor alcance cada coração ouvinte com graça, com poder e com a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao caso comum. Aspas. Sou novo convertido e, como sou músico, fui convidado a participar de uma banda evangélica. Só que não me sinto preparado e também não acho certo, já que estou há pouco tempo na igreja. Na minha cabeça seria uma espécie de glorificação a mim mesmo e não a Deus. Estou errado em pensar assim? Fecha aspas. Quanto tempo um novo convertido deve esperar para ocupar uma posição na igreja? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, pastor Valverde, às vezes pode ser um problema. Tem também que temos que avaliar a que posição é essa, né? Qual a posição que ele deve ocupar. No entanto, pode ser precoce colocar uma pessoa despreparada ou ainda no início de processo de conversão, mas há quem defenda que já é pertencente ao reino de Deus e não há problema algum. E aí, pastor Valverde? É porque a gente limita tudo
num plano cronológico, né? É o tempo que a gente entende. Às vezes a gente comete muita injustiça com irmãos que estão chegando na igreja por não ter esse discernimento de separar as coisas, né? É claro que o que a gente vê também nesse relativismo, que é o evangelho hoje, é que muitas pessoas já chegam hoje e amanhã já quer subir no púlpito, já quer fazer isso e aquilo, e não estão preparados. Mas aí fica uma pergunta muito grande, né? O que eu vou fazer com aquela passagem lá em Mateus 20, do versículo 1, que fala da parábola do trabalhador, né? Que chegou por último na vinha e aí Deus pagou a ele a mesma paga daqueles que estavam trabalhando primeiro, né? O líder, né? E também tem outra questão, né? Como é que a gente vai estabelecer um cronograma de ações espirituais na vida das pessoas se a gente não conhece o coração, né? Quantas pessoas estão no evangelho há muitos anos e elas literalmente ainda não estão preparadas ou perderam essa interesse espiritual, né? Esse contato, essa chave, né? E quantos estão chegando agora e já estão realmente já dentro de uma ótica espiritual, eu não falo humana, preparados para fazer alguma coisa. E aí também tem o tempo de Deus e tem o tempo do homem, né? E como a gente vai aqui, hoje nesse debate, dizer quem está certo, como é que a gente vai julgar essa situação se a gente não conhece o coração do homem, se a gente não sonda isso, né? Eu vejo cantores famosos que acabam de ser convertidos e aí, de imediato, grandes pastores de grandes igrejas e denominações já dá o microfone pronto para ele louvar lá e ainda fala da fama que ele tinha no mundo, no contemporaneismo dele. E já coloca ele como um exemplo de homem de Deus e etc., sem conhecer a fundo. Literalmente ter ali uma mesa, como diz o pastor Leandro, né, e os seus discípulos, uma mesa para saber quem é essa pessoa, né? Você só conhece uma pessoa quando você anda com ela, né? E você visita ela e no momento surpresa, você quer conhecer o obreiro que está trabalhando contigo na obra, na sua seara dentro da igreja, você chega um dia assim na semana qualquer e bate na porta dele e entra. E aí você vai saber quem é ele, né? Tem muitos pastores aí que até a família está toda destruída, desorganizada, e o cara está aí pregando o evangelho, né? Os filhos não estão junto com ele. Ele se acha o modelo, né? O cara. Se acha o motivo de julgar, de excluir pessoas, de tomar decisões, mas a casa dele mesmo não tem uma verdade absoluta espiritual. Eu estou aqui aberto para receber opiniões e formatar um questionamento, uma ideia literal a respeito disso, né? Por isso eu quero ouvir daqui os pastores o que eu acho desse assunto com mais entendimento aqui da mesa. Bom, pastor Manuel, é claro que o novo convertido é uma pessoa que começou, né, enfim, sua trajetória na vida cristã há pouco tempo, está naquela fase do discipulado, do aprendizado, enfim. Como é que é esse processo, pastor? Assim, o processo mais aceitável é que espere um tempo, enfim, que faça observações? Como é que é? Quando eu vejo aqui o caso comum e o questionamento, né? Ocupar uma posição na igreja. Posição em que sentido? Seria um cargo? Né? Que cargo um novo convertido iria ocupar? Se for em termos de cargo, dar uma responsabilidade para que dirija algum trabalho, eu acho complicado. Né? Uma pessoa inexperiente está chegando agora na igreja e já assumir uma responsabilidade é meio complicado. É preciso dar mais um tempo para que vá aprendendo, né? Vá se inteirando de como é que funciona, para então, lá na frente, ter maturidade suficiente para exercer liderança, não é? Então, não pode ser assim de imediato. Mas isso não significa que um novo convertido, ele não vai fazer nada. Tem muitas outras coisas na igreja que ele pode fazer, que não necessariamente está à frente de um cargo. Eu vejo o caso mesmo, esse caso comum aqui da pessoa dizendo que é músico
e foi convidado para participar, né, de uma banda de música evangélica. Eu não vejo problema. Qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade? Né? Exige experiência na vida cristã para tocar instrumento? Não. Então, esse seria um dos casos. Né? A pessoa tem um dom ali para tocar um instrumento musical, por que ele não pode tocar? Né? Então, seria um desses espaços em que Eu acho que o problema aqui, pastor, é que ele está dizendo que ele mesmo não se acha pronto. Se ele não se acha pronto, aí tudo bem. Né? Mas para alguém ser taxativo e dizer, não, você por ser novo convertido não vai tocar, qual seria o problema? Por ser novo convertido não tocar? Né? Então, tem determinadas coisas que, de fato, é complicado para alguém que está chegando ali, é um recém-convertido, chegando na igreja e já assumir determinadas responsabilidades. Fica difícil e é arriscado. Né? O ministério pastoral mesmo, a Bíblia recomenda, né, que não seja ordenado um neófito na fé. Não é? Então, é complicado você ser pastor recém-convertido, né? Fica difícil. Né? Mas outras áreas da igreja que pode tranquilamente, quem está chegando vai nessa questão, né? Preciso ter cuidado, preciso ter discernimento aí para saber a melhor maneira de utilizar o potencial daquelas pessoas que estão se achegando à igreja. Então é preciso ter cuidado e equilíbrio nessas decisões. Isso. Muito bem, deixa eu ver a opinião do pastor Orlando. E aí, pastor? Alguns pontos que eu acredito que a gente precisa analisar antes até de determinar essa, digamos assim, essa responsabilidade para o que nós chamamos de novo convertido. O que seria um novo convertido? Talvez é um fator também para a gente pré-estabelecer se é que a gente tem alguns argumentos para isso. A Bíblia não fala sobre tempo para ninguém assumir nada durante o seu exercício de cristianismo, digamos assim. Mas o novo convertido seria o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano de convertido? Eu presumo que talvez 1 ano aí esteja ainda nessa fase de crescimento, né, pastores? De maturação. Mas o assumir uma responsabilidade de talvez conduzir outros na fé ou de levar esta palavra que este novo convertido recebeu para outros, requererá, sim, claro, um tempo, uma experiência com Deus e com o novo modus operandi de viver, digamos assim, que é o cristianismo, né? Vai exigir um entendimento, sim, do eclesiástico, né? Da leitura da palavra, da aplicação da palavra, né? De tudo aquilo que o reino de Deus imputa para nós. No entanto, contudo, é necessário sempre estarmos compreendendo que todo aquele que aceita, reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, já nessa aceitação, nesse reconhecimento, eu não tenho dúvida nenhuma que já está intrínseco um chamado de Deus para aquela pessoa. Existe um chamado do Senhor para todos que o reconhecem como Senhor e Salvador, porque o Senhor quer que nós propaguemos o seu evangelho. Todos nós somos propagadores. O mais tímido, o mais extrovertido, o menor, o maior, o mais gordo, o mais magro, o que sabe tocar, o que não sabe, o que sabe pregar, o que sabe introduzir. Cada um tem um propósito no reino, um chamado. Cabe aí sim, acredito, à liderança cristã a identificar esta maturidade. Isso é como uma promoção em uma empresa secular. O diretor, o executivo de empresas, muitos que são promovidos a cargos não são pelo tempo de serviço, mas pelo demonstrado durante o seu tempo ali naquela empresa, né? Pela maturidade, pela relação interpessoal que aquela pessoa desenvolve e, claro, pelas habilidades que ela acaba demonstrando para o seu superior que é capaz de assumir um cargo maior. Eu acredito que no reino de Deus nós devemos observar assim também. O líder que está na direção da igreja e tem um novo convertido, que já teve uma experiência lá fora de maturidade em diversas áreas, claro que ele vai ter que ter essa contextualização com a palavra de Deus, mas o que ele carrega
na sua vida toda, o que ele construiu, um novo convertido que tem 50 anos de idade, ele é uma pessoa mais fácil de assumir uma maturidade do que o novo convertido de 15 anos. Né? Porque ele já tem uma história de vida, é uma pessoa casada, é um avô, é uma pessoa que foi um profissional lá fora com experiência, já carregou dores, traumas e vitórias de experiências passadas que com a junção da palavra do Senhor, da nova vida em Cristo, vai levar ele a uma maturidade precoce diante de outras pessoas com menor idade. Isso tudo eu acredito que a gente deve observar, né? A gente deve observar, porque existe níveis, é como o pastor Valverde colocou, né? É relativo essa maturidade e esse tempo de conversão para você colocar a pessoa em assumir determinados cargos da igreja. Claro que vai ter cargos que vai exigir sim um tempo de convivência maior, né? Uma liderança de casais, uma liderança de homens, de senhoras, né? Enfim, até o próprio ministério de pregação da palavra, pastoral, vai exigir não só um tempo de conversão, mas ferramentas que essas pessoas precisam adquirir, seja num seminário teológico, seja em um curso específico da denominação, para habilitá-la para aquela função. Mas volto a dizer, temos que ter sim sabedoria, equilíbrio e, acima de tudo, sobriedade ao colocar essas pessoas em determinadas funções. Porque tem pastores, tem líderes, pastor Geleus, que pela ânsia de querer ver o irmão desenvolvendo e sabendo que ele tem habilidade, coloca de uma forma breve, de uma forma precoce e acaba prejudicando o próprio crescimento daquele irmão. É como um técnico de futebol que lança um jogador ali novinho pela simples habilidade que ele demonstrou nos juniores e acaba, como a gente diz no ditado popular, queimando, né? Queimando aquele jogador. Então pode ter diversos irmãos que têm habilidades únicas, que pode ser queimado por estar sendo colocado de uma forma precoce na frente de determinadas funções que ele ainda não demonstrou frutos, que é um ponto que a gente pode observar, né? Pela árvore a gente conhece os frutos, o testemunho, a própria maturidade diante de reações adversas ao seu ingresso à comunidade cristã, porque isso tudo ele vai ter de pessoas que o acompanhavam enquanto ele não era cristão, pessoas que vão estar ali confrontando ele, você virou crente agora e tal. Como é que vai ser a reação desse novo convertido diante daqueles que ele participava antes? Então, tudo isso são frutos que eu acredito que a liderança deve observar durante o caminhar, e o tempo de convertido vai ser relativo, de pessoa para pessoa. Muito bem. O pastor Valverde, quando Jesus envia os discípulos àquela missão, ali eles já tinham um preparo ou não? Eles tinham acabado de chegar? Eu queria chamar a atenção sobre essa questão do preparo, é que existe até por uma questão protocolar e por uma questão até de experiência, o ministério de Jesus foi 3 anos e meio na Terra, né, e preparou os discípulos. E nem todos estavam prontos ainda para assumir, né? Tanto que ele ainda pediu para que as pessoas ficarem, em função do Espírito Santo descer sobre eles, ficar em Jerusalém, até que de mim seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendi muito bem, e vou seguir a linha do pastor Manuel e um pouco do pastor Orlando aqui. Quando ele fala de cargo, realmente eu não sei qual é a necessidade que uma pessoa está entrando na igreja agora ter que assumir algum cargo, né? Se eles soubessem realmente, né? Porque assim, cargo é carga, né? Exato. Porque se eles soubessem, assim, por exemplo, o que é ser um pastor, né? Eu tenho certeza. Porque eles veem só o que é lúdico, o que é bonito, a apresentação, o bônus, né? O púlpito, as pessoas lá olhando com aqueles olhares. Eu acho tão bonitas as irmãs, né? Quando a gente chega na igreja e as irmãs olham com aquele olhar tão amoroso, tão piedoso, né? Eles querem receber esses olhares, os abraços, né? As homenagens, mas não sabe que aquilo não representa 10% do peso, né? Apaga 10% ou 20% do peso que você carrega por uma porção de outras coisas, inclusive uma briga interna com você mesmo, né? Todos nós aqui, eu não sou hipócrita, né? Todos nós aqui passamos por situações dificílimas com a gente mesmo. Charles Spurgeon dizia que se um homem olhasse no espelho e olhasse tua própria alma, viria verdadeiros monstros. E é isso que nós somos na essência, né? Eu não tenho coragem de botar um filho na cruz para morrer pelo pecado de ninguém. Esse é outro problema, que muitos querem carregar a cruz dos outros sem saber carregar, né?
E muitos acham que podem fazer tudo no ministério e não podem. E quem está chegando agora não tem essas experiências, essa maturidade. Entendeu? Então, uma coisa é você assumir cargos e coisas dentro da igreja, funções. E a outra é você servir a causa, como o pastor Manuel colocou aqui. Eu tenho um talento maravilhoso para... Eu fui um bom marceneiro na minha época, né? Quando eu chego na igreja, eu vejo os bancos da igreja quebrados, o púlpito quebrado. Eu preciso de maturidade para ir lá e consertar aquilo? Não. Eu preciso só pegar as ferramentas. Pastor, eu gostaria de consertar os bancos. O senhor me dá a chave. Você sabe fazer? Sei. Então pode fazer. Você vai lá e faz. Você não está fazendo a obra do Senhor? Sim. Agora, eu não posso chegar, pastor, olha só, eu entrei agora. Eu conheço bastante coisas da Bíblia e conheço, inclusive, já fui em Jerusalém. Por isso, eu sou um pastor. Não, nem só quero ser pastor, quero ser apóstolo. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque aí tem que ter maturidade, tem que ter experiências. E aí vem o ministério de Jesus, né? Pedro era um homem ainda que ainda não estava preparado, né? Ele teve que vir Jesus depois e aí encontrar um Pedro mais, e mesmo assim com dificuldades, né? Para poder assumir o ministério pastoral dele lá, né? Paulo é um exemplo claro, um homem que conhecia tudo das leis, um fariseu, assim, poderia ter sido um sumo sacerdote dentro do sinédrio. Paulo estava preparadíssimo. E quando encontra Jesus, ele, agora eu vou pregar o evangelho porque eu sou um homem preparado. Vai para Jerusalém, expulsam ele de lá. Aí ele vai passar os 3 anos no deserto e depois ele vai encontrar com... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Eu tô tão velho, gente. Estou sofrendo de Alzheimer. Com Ágabo? Não, com o que liderou ele. Né? Esse aí. Barnabé. Vai encontrar com Barnabé, 3 anos no deserto, 11 anos sendo discipulado, para depois ser o apóstolo Paulo. Agora, as pessoas que querem entrar na igreja hoje, não passam 1, 2 anos, já querem assumir cargos. Faça trabalhos, exerce o trabalho do ministério de evangelismo, de coisa, dê seu testemunho, mas cargo dentro de igreja tem que estar preparado. Muito bem, vamos ao intervalo. Já nós iremos retornar para a segunda parte do nosso debate Melodia desta quinta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. É como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento.
claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, gente. Estamos de volta nesta quinta-feira, 21 de agosto. Estamos discutindo esse tema. Quanto tempo um novo convertido deve esperar para ocupar uma posição na igreja? Bom, o pastor Manuel, tem uma outra questão que a gente já viu acontecer algumas vezes, que é você colocar um novo convertido, que às vezes tem um testemunho que chama a atenção, né? Assim, chegou do mundo e tem um testemunho. E aí, assim, pouco tempo, ele já começa a contar o seu testemunho, e aí, de repente, o cara se desliza e volta, né? Das práticas antigas, e aí passa vergonha à igreja, passa vergonha ao cidadão, porque talvez aquele cidadão, ele não tinha ainda, não estava num processo maduro para comunicar, né, a sua mudança, enfim. E aí, pastor, nesse quesito da questão do testemunho? Assim, tem o testemunho, aquela prática que se convencionou, né, de fazer da pessoa ir lá na frente, falar da sua experiência, né? Isso, esse testemunho. E tem aquele testemunho pessoal de você falar para as outras pessoas o que foi que Jesus fez na sua vida, né? A sua experiência de conversão. Né? Agora, esse testemunho, vamos dizer, que eu chamaria de oficial, não é? Tem que midiático, né? Midiático. Mais uma vez entra na questão aqui que está sendo colocada pelos colegas na mesa. Tem que se ter cuidado, Não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Eu lembro de uma época que havia, como se fosse um surto de... eu chamaria de testemunheiros, né? Pessoas da mídia que se convertiam e parecia que passavam a viver agora disso. Aí ia para um lugar, ia para outro, sempre estava nas mídias, aí Eu me lembro do Dedé Santana cobra tanto para vir contar o seu testemunho. Pois é, exatamente. Isso, né? Lembra daquele ator que sempre fazia papel de machão? Não lembro agora o nome dele, já falecido. Ted Boy Marino? Não. Era um ator, assim, uma cara bem amarrada, sempre fazia papel de machão e tal. Jesse Valadão. Jesse Valadão, que também teve uma época que ele se converteu e ele saía Brasil aí afora dando o testemunho, né? É complicado porque eu lembro de alguns personagens desses testemunhos daquela época que hoje já estão numa vida terrível. Exatamente. Terrível. Pior do que ele estava. Exatamente. Aquela história da segunda etapa é pior do que a anterior, né? E como é que fica? Né? E todo aquele fuzuê que foi feito, todo aquele alvoroço, porque era um ator, uma atriz. CD, disco, isso, exatamente. Né? Exatamente. Né? Então era aquela coisa toda. E eu fico sempre questionando, rapaz, o testemunho dele vale mais do que aquele irmãozinho anônimo que foi alcançado pela graça de Deus e que pode testemunhar isso, que pode que não teve nem cura, mas que foi simplesmente transformada a sua vida, né, pela graça de Deus. Vale mais, a gente acaba dando maior valor. Eu me lembro de uma época, se o cara dissesse, por exemplo, que ele comeu defunto, ou que ele participou do Comando Vermelho, era exatamente, é muito, top, né? Então você queria ouvir essa experiência, não é? Aí de repente passa um determinado tempo, o camarada lá voltou para uma situação muito pior do que a que ele tinha antes, né? Então tem que se ter bom senso, cuidado, né, com as pessoas que você vai dar oportunidade, né? Tem igreja que abre a oportunidade, a pessoa chegou lá na igreja, quero falar aqui, vai lá e dá o microfone para a pessoa falar, né, sem saber de onde vem, quem é, né, qual o destino dessa pessoa. Não, simplesmente vai lá e fala. Normalmente as igrejas, vamos dizer assim, mais precavidas não vão dar oportunidade, não é para qualquer pessoa que queira falar. Eu não te conheço, sei de onde é que você vem, né, para estar querendo dar uma palavra ali na igreja, né? Então tem que se ter bom senso. Mais uma vez a questão é o cuidado, o zelo, para que a gente não passe por situações constrangedoras. O pastor Orlando também é dessa época, né? A gente ouvia muito isso, né?
meu irmão fulano de tal cobra tanto para contar o seu testemunho. E às vezes você já conhecia até o testemunho do cara. Verdade. Né? Era gravado na fita tinha cassete. As fitas cassete. Tinha as VHS já, né, que já fazia já circulava as aí, cópias, né? Enfim, mas circulava, mas se o cara falasse, vem na igreja contar o meu testemunho, pronto. Aí tinha que pagar o cara. E lotava, né? Pagar para contar testemunho é um negócio, né? Mas isso não está diferente ainda hoje, não, pastor Gileus. Né? Talvez não para contar testemunho, mas para ministrar a palavra, para pregar, para cantar. É a mesma coisa, né? Claro que é diferente de nós entendermos que o ministério, né? Deus supre, o obreiro é digno do seu salário, e a oferta, eu sou totalmente a favor de você dar oferta, de você, né, ajudar aquele irmão que vive disso e abdicou de toda a sua vida, talvez profissional, para propagar a palavra de Deus. Então, isso aí é altamente saudável, né, para um bom crescimento. O que deixa de ser saudável é quando você impõe regras realmente que possa cessear um determinado número de pessoas de ouvir aquilo que você carrega e que Deus fez que você viesse ter como testemunho. Quando você cerceia a participação de pessoas, um exemplo, não, só vai poder 1000 pessoas entrar aqui porque o ingresso é X e tal. Então você está cerceando. Na época de Billy Graham, né, dos grandes pregadores, enchiam-se estádios e não era cobrado nada, né? Então, assim, é um tempo realmente diferente que a gente vive, onde a mercantilização do evangelho tem sido floreado de diversas formas, dentre elas testemunhos, né, pregações, cantores, louvores, e de forma absurda e surreal a gente tem visto o evangelho cerceando a participação ou o alcance de pessoas que poderiam ser alcançadas. Agora, tem outro aspecto também, pastor Nando e pastores aqui na mesa, é o seguinte: às vezes você fica encantado, falando, tal, vai vir contar o testemunho, falando, tal, vai pregar aqui. Às vezes você não conhece a pessoa, você não conhece a vida da pessoa. Sim. E você dá mais valor do que um pastor, local, do que um irmão que está na sua igreja. Você conhece a vida. Uma pessoa que vive no evangelho há tantos anos, tem um bom testemunho, mas você não dá valor. Mas Sim. aquele cara que está dizendo que vem, que faz isso, que faz aquilo, que acontece, aí você dá o maior valor. E agora está aí uma polêmica, né, de um pastor que descobriram que ele vive na noite. Meu Deus. Né? Então se vestindo de mulher e vai para a noite. Não. E ali... Não estava vestido de mulher, estava vestido de roupas íntimas de mulher. De mulher, exatamente. E aí ele acabou sendo descoberto. E não é pastor também não, é bispo. É bispo, né? É bispo. Então, grande, assim, tá assim, patamar mais. Tá na igreja pregando, enfim, gravando, tá bom demais, né? gravando música, etc. Você convida, mas você não conhece a vida da pessoa. Verdade. Impressionante isso. Né? Aí é aquela questão que a gente volta ao início desse debate tão saudável de hoje, que é você caminhar com a pessoa, conhecer a pessoa, ver os frutos da pessoa, para estar aos poucos ali de uma forma gradativa, né, colocando ela em missões, em funções, em partes que ela possa estar assumindo de acordo com a maturidade e os frutos que ela vem apresentando. A gente fala muito sobre gastar sal junto, né? Eu acho que a melhor forma de convívio do evangelho, de comunhão, é a mesa, é comer junto, é gastar sal. E se você conseguir gastar um saco de sal com uma pessoa, né, aí você já conheceu a vida toda. Então, essa parte aí, pastor Gileus, realmente é supra importante, né, no evangelho nós conhecermos, né? Não somente ter uma indicação, mas conhecer, conviver. E eu sou a favor daqueles que gostam de valorizar, né, o talento da casa, o dom da casa, da cidade, né? Tem pastores que fazem aniversários e congressos de suas igrejas com os irmãos da própria igreja, com os irmãos da própria cidade, não precisa trazer ninguém de fora, né? E ali certamente a cidade é abençoada, a igreja é abençoada, o evangelho cresce. É um dos fatores da unidade que o Senhor quer que nós venhamos a exercer, né? Unidade de corpo. Eu acho que começa por isso aí. Agora, pastor Valverde, eu estou vendo aqui que o próprio novo convertido, que disse que já foi escalado para tocar na banda da igreja, ele diz o seguinte: na minha cabeça seria uma espécie de glorificação a mim mesmo e não a Deus. Estou errado em pensar assim, porque assim, às vezes a pessoa não tem um preparo, e aí assim, a pessoa começa a fazer aquilo e ela começa a ganhar um destaque, e ela começa a ter ali uma espécie de fama, de gente paparicando, que ela não está pronta
para aquilo. Ela ainda não aprendeu que toda glória, toda honra é dada ao Senhor, que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Talvez ela não chegou nesse processo ainda, nesse ponto ainda. E aí ela começa a receber aquilo, e aquilo começa também a atrapalhar a sua vida, né, pastor Val? Eu acho que a questão da liderança é muito importante. Eu acho que esses grandes homens aí, músicos, essas pessoas que têm testemunhos maravilhosos, entendeu? Elas têm que ter por trás dela um pastor. Todo mundo precisa ser pastoreado. Eu preciso, pastor Manuel precisa, pastor Orlando. Todos nós temos que ter um pastor e ter consenso com esse pastor, de que ele esteja muito próximo, mas muito perto da glória de Deus, para que entender que toda honra, toda glória vem do Senhor. E essas pessoas que estão entrando agora, o problema é que elas não são pastoreadas. Uma boa parte delas que se sente dessa forma, ela não se sente pastoreada, porque o pastor é que vai conduzir exatamente isso. Quando ele fala aí, o que eu acho legal nessa fala do enunciado aí da questão, é que o próprio artista gospel, né, como vamos botar aqui, ele diz que até se sente incomodado com isso, né? Isso é legal porque, assim, mostra um respeito que ele tem pelas causas que são santas. Porque Jesus Cristo, ele é santo, ele é espírito, ele quer que seja adorado em espírito e em verdade. E a igreja não pertence a homens, pertence a Deus, né? A glória é para Deus, o nosso trabalho é para Deus. O que nós podemos alcançar de Cristo é a salvação, sabe? E o evangelho que a gente, na minha posição e na posição de alguns outros pastores que estão aqui, inclusive o pastor Manuel, porque eu conheço a igreja dele, pastor Orlando, o evangelho que a gente prega é um evangelho de renúncia, de cruz, não é um evangelho de status social, né? O que a gente vê é que o evangelho que essas pessoas buscam é um evangelho de glória humana, sabe? De satisfação humana, de o homem, o egocentrismo, né? O humanismo exagerado, né? O antropocentrismo está muito ligado a isso. E a gente, muitos pastores conhecidos se deixam levar por esses movimentos e acabam afastando a glória de Deus do seu púlpito, porque a glória do homem está ali agora, que foi convertido recentemente. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu tenho um exemplo claríssimo na minha família de um sobrinho meu, eu não vou dizer o nome para não ser pessoal, que ele estava se sentindo no automático. O cara é grande, o cara é músico, o cara é excelente. Ele vira para mim e fala: tio, não estou dando, estou no automático, perdi toda a essência. Eu falo: vem para cá, meu filho, fica uns dias comigo. O que ele foi fazer? Foi pro sítio, eu, Jorge Macedo, lá no sítio, né, pastor Jorge, levou ele para lá, ele foi limpar cocô de cavalo e pintar a parede, entendeu? E glorificar a Deus, entendeu? Então ele se humilhou e sentiu que era necessário se humilhar para que Deus trabalhasse nele. Porque os artistas, as pessoas que vão em púlpito, as pessoas que estão ali falando com a multidão, e essa multidão são ovelhas de Cristo, elas têm que entender o seguinte: nada que vem da sua boca pode ser para a glória humana, e sim para a glória de Deus, porque você é só um instrumento de Deus. Então você tem que usar para fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. Quando o salmista Davi, no Salmo 40, versículo 8, fala que ele alegra fazer a vontade de Deus, e a vontade dele está cravada no coração dele, o salmista está dizendo que tudo que ele fizer, mesmo que seja para dor, tem que ser para Deus. E o homem tem essa necessidade de aproveitar um momento que puxa uma guitarra bem, aqueles barulhos bonitos, esse negócio que vocês estavam falando de esmerelizar, né, a música, eles puxam isso para glorificar eles, né? Olha, não riem, gente, porque foi o pastor, bota lá a imagem dele, pastor Gileos, e o pastor Manel também, foi vocês que estavam falando isso. Então glorifica o homem. A gente tem que fazer as coisas com singeleza de coração, sabe? A minha pregação, ela não pode ser para mostrar que eu sou melhor pregador que o pastor Manuel. E nem o meu cunho teológico pode dizer, para mostrar a ele que eu tenho o maior conhecimento de bibliologia, e sim para glorificar a Deus nessa multiforme graça, entendeu? Então, o evangelho que a gente tem que dar essas oportunidades é para esse motivo, é que a glória de Deus seja revelada através da vida de alguns irmãos, e não para glorificar o irmão, né? Muito bem. 11 horas e 50 minutos. Pastor Manuel, o que seria, de fato, o discipulado cristão que deve ser feito com o novo convertido?
toda pessoa que se aproxima de Deus, a igreja acaba, né, ensinando ele os primeiros passos. Essa é a função da igreja, né? E ensinar. Mas o que seria de fato esse processo? Porque às vezes esse processo pode ser bem deficiente por parte da igreja e a pessoa pode estar ali no meio de nós, mas sem nenhuma orientação, sem nenhum fundamento aplicado pela igreja. E aí, pastor? Pois é, o discipulado é um processo de ensino, não é? De treinamento. A pessoa vai adquirindo experiência, vai sendo preparada, né, orientada de como é a vida cristã, como deve proceder, né, sendo ensinada. Então, tudo isso está envolto nesse processo. E é por isso que o novo convertido, aí sempre levando também em consideração, né, o que o pastor Orlando falou, a gente tem que pensar na questão aí do tempo, né? Quando a gente fala novo convertido, é quanto tempo de igreja? É o que está chegando, né? Ele precisa ser acompanhado no sentido de que está junto, né? O discipulado é estar junto. Não é você fazer um curso online, né? O discipulado é o andar do dia a dia ali, né? Com a pessoa, com os irmãos, para você ir aprendendo, para você ir se inteirando, né, das coisas. O maior exemplo de discipulado foi o que Jesus Cristo fez com os discípulos dele, né? Era ali no dia a dia, né? Conversando, ensinando, passando por aquelas experiências, né? E é o processo de amadurecimento na fé cristã. Envolve tanto o conhecimento intelectual quanto o conhecimento prático. A gente defende a ideia de que no momento em que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós recebemos também dons vindos de Deus, né? Os dons espirituais. Esses dons espirituais vão sendo trabalhados e a gente tem que colocar isso daí em prática. Todos nós temos, não é isso que a gente afirma? Né? Todo cristão, todo crente tem pelo menos um dom que Deus lhe concede para que ele contribua, né, com o seu serviço na edificação da igreja. Então, isso daí vai sendo trabalhado, isso vai sendo ensinado, né? Então, a gente vai na perspectiva do discipulado dessa maneira. Trazer o novo convertido, a pessoa que está se achegando à igreja, para o convívio, de maneira que ela vá aprendendo, do ponto de vista intelectual, mas também vá aprendendo na prática o que é a vida cristã e o que é a vida em comunidade dentro da igreja. Muito bem. O senhor falou isso. Pastor Orlando, isso aí também seria até uma forma de cuidado, né, pastor? Porque você está protegendo, né, aquela pessoa, né? Sim. É aquilo que nós até mencionamos aqui em uma parte desse debate, né? E você está não somente protegendo, mas fazendo com que ela crie realmente a maturidade para não passar por situações e momentos que talvez nós passamos, que outros passaram, né? Que levou a alguma frustração, alguma decepção. Porque tem uma questão também que talvez não dê para a gente debater nesse dia de hoje, mas que muitas pessoas que são hoje frustradas ou que se é chamado de desigrejados, né? Estão fora da igreja, fora da igreja, foi por situações precoces e prematuras de líderes que, de uma forma talvez sem a maturidade, colocou irmãos na frente de determinada função, né? E fez esses irmãos se frustrarem. Porque uma coisa nós temos que ter convicção: tudo que nós fazemos é para o Senhor, não é para homens. E tem irmãos novos convertidos que ainda não têm esse entendimento, não têm essa maturidade na fé, entram na igreja achando que tem que fazer aquilo porque precisa agradar o pastor, o líder, né? O seu superior ali, e às vezes recebe uma determinação, um confronto que não gostou, que não foi da forma que achava, enfim. E aí sai da igreja, decepciona, se magoa e acaba realmente prejudicando o caminhar cristão daquela pessoa que poderia ter sido diferente. Hoje nós temos mais desigrejados do que congregados em igrejas evangélicas no Brasil. Ou seja, o número de cristãos evangélicos no Brasil não é o que o IBGE divulgou em 2020, aí de cerca de 25% a 30%, não.
é maior porque existem os desigrejados. Tem aqueles que não congregam, pastor. Tem aqueles que não estão na igreja, que fizeram parte da igreja. Que se hoje estivesse, talvez nós teríamos aí o dobro de pessoas já alcançadas pelo Senhor Jesus dentro das igrejas. É a realidade, é o cumprimento de uma tendência que a gente começava a ver lá no passado. A gente criticava tanto os católicos porque dizíamos assim, não, é o católico praticante e o não praticante. Sim, não verdade. Agora a gente está nesse mesmo balaio. Tem. É o evangélico não praticante. Não, eu cresci, meus pais eram evangélicos e tal, eu me considero evangélico, mas não tenho nenhuma ligação com igreja nenhuma. Congrega em casa, isso é o evangélico não praticante. Então a gente passou por essa Eu acredito que nós estamos aqui, eu acredito que nós estamos num grande desafio como igreja, igreja estabelecida, reabanhar, reapacentar esses desigrejados. Eu acho que o grande trabalho da igreja de hoje é trazer de volta aqueles que saíram da casa do Pai. Sim. Mas não de forma religiosa, e sim de forma cristocêntrica. Jesus no controle. Até porque esses que estão fora temporariamente, pastor Valverde, são pessoas altamente habilitadas, são pessoas capazes, são pessoas que já têm experiência. Mas que não encontram apoio. Não encontram amor. E que tem, pastor Manuel, a autoridade para alcançar os que estão fora também como eles. Exatamente. É como aquela pessoa que fez parte de um determinado tribo, aí assim a gente diz, né, do mundo. Ele tem um linguajar, tem a forma que depois de convertido ele tem uma autoridade maior do que nós, cristãos de berço, para alcançar essas pessoas de tribos diferentes. Então os desigrejados são pessoas capazes, amadas e com grandes habilidades para cumprir o chamado. E que nós não podemos julgar e sim trazer, e amar e trazer para perto, trazer para dentro da casa. Verdade. Quando Jesus conta aquele pedido que Satanás fez para ele de cirandar os discípulos como o trigo, aí Jesus vai a Pedro e diz assim: Pedro, quando você se converter, vai apacentar vai e fortaleça os seus irmãos, né? Conte isso aos seus irmãos, algumas versões, né? Mostra ali um período, né, pastor? Pedro ainda estava, né? Exatamente. No processo, né? Exatamente. E a gente vai estar sempre no processo. A gente, enquanto estiver na Terra, nós somos sempre pecadores. Sim. Naquele primeiro processo, não tem. Agora, é assim, é aquele negócio. Essa palavra cai muito bem, talvez seja o versículo-chave para essa busca da igreja. Levantar evangelista dentro do ministério, levantar presbíteros, levantar obreiros, para que vá a essas casas e apacente esses irmãos que estão fora da igreja. Com essa palavra, entendeu? Fortalecendo-os. Mas Jesus está dizendo, você deve contar isso aos seus irmãos, fortalecer os irmãos quando você se converter. Exatamente. Para passar a experiência, né? Então, a questão é que também você toca num ponto aí que é interessante. É pela experiência que você torna outros experientes. Claro. Né? Então, um imaturo não vai conseguir fazer com que alguém amadureça. Né? Então, essa é uma espécie de lei da vida e da própria vida cristã. Empírico, né? Um empírico, né? Isso. Então, quando Pedro, passando por essa experiência toda aí Jesus diz, olha, aí você está pronto para poder, então, dar o seu testemunho e fortalecer os seus irmãos. Mas tinha que passar por essa experiência. Cada área a gente está propensa a construir autoridades. Na área financeira, se você começa, passou por dificuldade, venceu, hoje é um bom administrador, você tem autoridade para ensinar outra pessoa. O apóstolo Paulo também falou a mesma coisa no que diz respeito às tribulações. Ele diz, olha, Deus nos faz passar por tribulações para que a gente console a outros que estão passando pela mesma situação. Exatamente. E o interessante é que a Bíblia registra também esse momento, né? Vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Chegou o momento, exatamente. Ali Pedro já estava pronto, né? Interessante. É um tema que eu vou buscar mais afinco, porque esse debate aqui construiu essa necessidade que a gente tem. Levantou para a gente essa questão. Levar para dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas. Porque assim, eu vivi um tempo, vivi nos bastidores da igreja por muito tempo, e eu percebia que muitas vezes eram dadas as oportunidades para segurar a pessoa. Tem isso também. Isso aí é um problema. Sobretudo pela condição financeira. É um problema. O fulano está chegando na igreja agora, a gente precisa dar alguma coisa para ele, né? Para não sair. Para não sair. É verdade.
É uma coisa velada, mas de fato que existe. Não, hoje nem tanto velado assim, né? Porque o meu pentecostal não tem... Velada a intenção, né? Que eu quero dizer. Não, vou te dar o que eu quero, você perde mim, você vai ter oportunidade no púlpito. Isso não é tão velado, mas assim, a gente ouve muito isso aí nos bastidores. Gente, quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado ao pastor Manuel Cavalcante, também ao pastor Orlando Filho e o pastor Valverde pela colaboração no nosso debate. Obrigado a todos vocês também pela audiência. E chegando o nosso amigo Genildo Ribas com Rádio Chofé. O debate fica assim: amanhã, sexta-feira, 22 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate Melodia.